Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 21. Objeto de conhecimento, hereditariedade, detalhamento, princípios da genética, hereditariedade e variabilidade do material genético. Então, vamos à nossa aula? Então, nossa aula de hoje começa com duas perguntas. O que é o DNA e como as características são transmitidas de pais para filhos? Você já teve curiosidade de saber como você tem alguma característica do seu pai ou da sua mãe? Ou por que você, mesmo sendo filho, você e seus irmãos sendo filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ainda assim são um tanto diferentes? Bem, essas perguntas são respondidas a partir do conhecimento da estrutura do DNA e como essas informações são passadas de pai para filhos. Então, o DNA ele é a molécula que une todas as formas de vida na Terra, de bactérias microscópicas às árvores gigantescas e de animais marinhos a seres humanos. Todos nós compartilhamos esse mesmo código da vida. Ele funciona como um conjunto de instruções que orienta o desenvolvimento, o funcionamento e a reprodução dos organismos, definindo características, ou seja, aquilo que nós apresentamos no nosso corpo, e permitindo que a vida se mantenha ao longo das gerações, ou seja, que seja passada de pai para filho. Portanto, ou apesar disso, e apesar de sermos tão diferentes entre nós, existem aí milhões de espécies, e o DNA, ainda assim, ele é universal, formando uma sequência de bases químicas, onde ele guarda informações que determinam aí processos simples, como a produção de uma proteína, até características complexas, como comportamento e também adaptações evolutivas. Bem, e é graças ao DNA que cada organismo consegue passar adiante parte de suas características, garantindo a continuidade da vida. Assim, entender o DNA, qual a sua estrutura, é compreender o que há de mais fundamental na biologia, porque a biologia é o estudo dos seres vivos. Então, o que acontece? Os seres vivos eles vão se perpetuando, por assim dizer, na natureza, a partir dessa transferência desse material genético, formando, assim, o DNA, um fio que costura todas as formas de vida e em um único processo aí evolutivo. Certo? Então, vamos conhecer a estrutura do DNA. Vejam só. O DNA, que é uma sigla para o nome ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que carrega toda a informação genética necessária para o desenvolvimento, para o funcionamento e para a reprodução dos organismos vivos, como nós vimos ainda há pouco. E esse material genético, o DNA, ele também vai estar presente em algumas formas de vírus. Bem, o DNA ele está presente no núcleo das células, no caso das células eucariontes, que são aquelas células que possuem núcleo, no caso dos animais, das plantas, dos fungos. E então, nesses seres eucariontes, o DNA vai estar neste núcleo. Já nos seres procariontes, aqueles cujas células não têm núcleo, o material genético ele vai estar disperso no citoplasma. Portanto, o material genético ele contém as instruções que determinam as características físicas e funcionais de todo e qualquer ser vivo. Muito bem. Então, vamos agora, de fato, ver a estrutura do DNA. Bem, ele é formado por duas cadeias ou fitas, como nós podemos observar aqui na nossa imagem. Veja, nós temos uma fita de um lado e a outra fita do outro lado, formando o que nós chamamos de dupla hélice. Cada fita é composta por unidades chamadas de nucleotídeos. Então, imaginem os nucleotídeos como sendo tijolos, pequenas partes que vão construindo esse material genético e assim fazendo com que haja produção de proteínas que vão determinar as características. Vamos ver agora qual é a composição desses nucleotídeos. Bem, os nucleotídeos eles são formados por 3 unidades. Vejam só.
eles são formados por uma molécula de açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, e também são formados ou constituídos por um grupo de fosfato e uma base nitrogenada, que pode se apresentar, no caso do DNA, de 4 formas. Pode ser a adenina, a timina, a citosina ou a guanina. Muito bem. Vamos observar agora imagens que vão nos mostrar mais detalhadamente como está organizado esse nucleotídeo. As 3 imagens, elas vão mostrar a mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. Então, vejam só aqui a nossa esquerda. Vamos observar primeiro a formação do nucleotídeo, que nós falamos ainda há pouco. Percebam que aqui no cantinho, aqui dessa imagem à esquerda, nós temos aqui o fosfato, que está ligado ao açúcar, que é a desoxirribose, que por sua vez está conectada a uma base nitrogenada, que neste caso é uma timina. Então, o que vocês estão olhando aí são cada pedacinho do DNA. Então, nesta imagem nós temos quantos nucleotídeos? De cima para baixo. 1, 2, 3, 4 nucleotídeos, que por sua vez tem o seu correspondente na outra fita aqui do lado. Também temos 4 nucleotídeos aqui formando essa ligação e montando a estrutura de uma cadeia de DNA. Ao meio, nós também temos essa mesma configuração, só que nós vimos de uma outra perspectiva. Percebam aqui que nós temos a fita composta pelo fosfato e pelo açúcar, e aqui ao meio nós temos as bases nitrogenadas, fazendo a conexão entre as 2 fitas. Já na nossa imagem à esquerda, nós temos a visualização da dupla hélice, fazendo com que nós possamos visualizar aqui as bases nitrogenadas já formando pares, no caso da guanina se ligando à citosina e da timina à adenina. Muito bem. Então, vejam só, as bases nitrogenadas, elas não se emparelham de qualquer forma, elas estão ali fazendo duplas já pré-determinadas. No caso da adenina, no DNA, ela vai se ligar à timina. E no caso da citosina, ela vai se ligar à guanina. Essa sequência de bases ao longo do DNA é o que codifica as informações genéticas. Ou seja, cada uma de suas características, seja ela a cor do cabelo, a cor dos olhos, qual for a característica que você tenha, vai ser determinada pela combinação dessas bases nitrogenadas. A sua importância é enorme, pois são essas combinações de bases que vão guardar todas as informações genéticas de um ser vivo. A ordem que elas aparecem funciona como um código que vai orientar a produção de proteínas, e é justamente a presença dessas proteínas no seu organismo que vai definir as características que cada um de nós ou de cada um dos seres vivos terá. Certo? Bem, vamos à nossa próxima cartela. Vamos, na verdade, agora a uma interna com a professora Manuela Cerejo, que vai nos falar como foi descoberto a molécula do DNA. Vocês já ouviram falar em Rosalind Franklin? Rosalind Franklin foi uma cientista muito importante, mas infelizmente não foi reconhecida enquanto estava viva. Ela foi fundamental para a descoberta do DNA, e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. A descoberta do DNA foi um marco muito importante para a ciência, mas essa descoberta é creditada a 2 cientistas, James Watson e Francis Crick, que em 1953 apresentaram a estrutura de dupla hélice do DNA. Porém, essa realização foi fruto de um esforço colaborativo que incluiu contribuições de muitos cientistas, entre eles Rosalind Franklin, cuja importância nesse processo é inquestionável. Rosalind Franklin foi química e cristalógrafa. Cristalografia é um ramo das ciências exatas que estuda a estrutura da matéria a nível atômico. Ela realizou estudos de difração de raio-x que revelaram detalhes cruciais sobre a estrutura do DNA. Em Londres, ela conseguiu imagens detalhadas da molécula, incluindo a famosa fotografia 51.
Essa imagem foi fundamental para que James Watson e Francis Crick determinassem que o DNA tinha a forma de uma dupla hélice com bases nitrogenadas voltadas para o interior e conectadas por pares complementares. Apesar de sua contribuição indispensável, ela não foi reconhecida, ela não teve seu devido reconhecimento durante sua vida. Seu trabalho foi acessado por Watson e Crick sem seu consentimento, e a sua importância só veio a ser amplamente reconhecida anos depois. Ela morreu em 1958, antes mesmo de Watson e Crick receberem o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962 pela descoberta da estrutura do DNA. Como esse prêmio não é entregue a pessoas que já morreram, Franklin foi excluída desta honraria. O legado de Rosalind Franklin vai além de suas descobertas. Ela abriu caminho para a compreensão moderna do DNA, o que possibilitou avanços significativos em áreas como genética, biotecnologia e medicina. E sua história também levanta questões importantes sobre a desigualdade de gênero na ciência e o reconhecimento justo das contribuições individuais em colaborações científicas. Hoje, Franklin é amplamente celebrada como uma pioneira que desvendou um dos segredos mais profundos da vida, que foi a estrutura do DNA. Bem, como nós vimos no vídeo, que a professora também explicou, o DNA, por muito tempo, ele foi um enigma, né? Não se sabia ao certo quais eram os mecanismos de transferência dessas informações de um ser vivo para o outro, de pais para filhos ou de uma geração para outra. Então, Gregor Mendel trouxe os conceitos, a princípio, que vieram a levar à suposição de como essas transferências de características aconteciam, e foi a descoberta de Franklin que evidenciou de forma mais concreta que existia uma molécula que de fato carregava as informações genéticas que passavam adiante essas informações de indivíduo para indivíduo. Então, agora que nós compreendemos a estrutura do DNA, vamos observar agora como ele pode se apresentar dentro da célula. Vejam só. Uma das formas que o DNA pode se apresentar dentro da célula é na forma de cromossomo. Então, o cromossomo, ele é o quê? Eles são estruturas condensadas. O que é uma estrutura condensada, professora? É espiralado, é como se ele se enrolasse, ele se organizasse nessa estrutura que vocês estão vendo na imagem ao lado. Então, essas estruturas condensadas são formadas a partir da cadeia de DNA e de proteínas chamadas histonas, que ajudam a compactar o DNA para que ele possa ali ficar organizado dentro do núcleo celular. Então, os cromossomos se condensam para ficarem mais compactos e organizados durante o processo de divisão celular. Então, a forma do cromossomo vai aparecer quando a célula der início ao processo de divisão celular. Por que é importante o material genético estar condensado durante esse processo de divisão celular, seja ele mitose ou meiose? Porque essa forma condensada diminui a possibilidade de dano ao material genético que vai ser transportado ali pelo citoplasma da célula enquanto esse processo estiver acontecendo. Então, essa condensação evita que os longos filamentos de DNA se embaralhem ou quebrem ou se percam quando a célula precisar distribuir o material genético entre as células filhas. E as células filhas são quem? São justamente as células que serão originadas no final do processo da divisão celular. Então, eles estão ligados aí, esse material genético, às histonas. Por que ele tem que estar ligado às histonas? Porque elas funcionam como um carretel. Então, você já deve ter soltado papagaio. Então, após você brincar, a sua linha ficou jogada ali no chão, num emaranhado. Então, como é que fica mais fácil de você transportar a sua linha? Não é você enrolando no carretel novamente? Da mesma maneira, o DNA ele vai ser enrolado nessas proteínas para que ele seja organizado e transportado. Então, o DNA se enrola ao redor delas para ficar bem acomodado dentro do núcleo celular. Sem as histonas, sem essas proteínas, o DNA seria longo demais e não caberia de forma organizada dentro da célula durante esse processo das divisões celulares. Muito bem. Então, vamos a outra forma que o DNA pode se apresentar dentro da célula. Bem,
Ele também pode se apresentar na forma de cromatina. E o que é a cromatina? A cromatina é um outro aspecto do próprio DNA. Só que nessa forma, a cadeia de DNA ela vai estar aberta, como vocês podem ver aqui nessa imagem à direita. Então, a estrutura do cromossomo ela surge quando a célula vai se dividir. Porém, quando acaba o processo de divisão celular, a célula está ali no seu período normal de vida, então ela descansa, ela abre todo o cromossomo, desenrola todo esse material genético e quando ele está desta forma, nós chamamos de cromatina. Então a cromatina, ela representa o estado natural do DNA dentro do núcleo celular nas células eucariontes, quando a célula não está se dividindo. Nessa fase em que as células se encontram, ela é chamada de intérfase, né? Então ela está vivendo ali um período que antecede a divisão celular. Então, o DNA ele permanece em forma de fios longos e frouxamente enrolados, permitindo que a célula leia e utilize seus genes para produzir proteínas. Por quê? Enquanto o DNA estiver condensado na forma de cromossomo, desse jeito não é possível fazer a leitura dos genes, portanto, não se produz proteína quando ele está nesse aspecto. Já quando ele se apresenta na forma de cromatina, quando as cadeias se abrem, aí há a possibilidade de fazer a leitura dos genes e fazer a produção de proteínas necessárias para o funcionamento da célula. E é justamente nessa aparência descondensada que nós temos a cromatina. Portanto, quando o DNA está em forma de cromatina, isso evidencia que a célula está no seu estado habitual, realizando suas funções vitais e não está em processo de divisão. Então, nós podemos observar que o aspecto com o qual o DNA se apresenta já pode nos dizer em que fase mais ou menos da vida a célula se encontra. Se ela vai entrar em divisão celular, nós temos os cromossomos. Se ela está na sua fase que antecede a divisão celular, ela está na forma de cromatina. Bem, vamos observar como esses cromossomos estão organizados na espécie humana. Vejam só. Bem, cada espécie possui um número próprio e característico de cromossomos, que funciona como uma identidade genética. Isso quer dizer, por exemplo, como nós estamos vendo na nossa cartela, a espécie humana tem 46 cromossomos, mas isso não vai ser igual para todas as espécies. Nós podemos citar aqui os chimpanzés, que tem 48 cromossomos, cachorros que tem 78 cromossomos, e o arroz, aquele que está no seu prato todo dia, que é um vegetal, ele tem 24 cromossomos. Então, esse número fixo não indica que uma espécie é mais simples ou mais complexa que outra. Ele só revela, na verdade, como o DNA foi se organizando ao longo do processo evolutivo. Esse número de cromossomos é essencial para garantir a estabilidade genética. Se o número de cromossomos variasse a cada geração, haveria risco de perda ou duplicação de genes importantes, o que poderia comprometer o desenvolvimento e a sobrevivência do organismo. Manter sempre o mesmo número de conjunto cromossômico assegura que cada indivíduo receba a quantidade correta de informações dentro da hereditariedade. E é durante a divisão celular que essa estabilidade é mantida. Os cromossomos garantem que o DNA seja adequadamente distribuído para as células filhas, como nós já vimos, são as novas células que vão surgir. Bem, então, como nós vimos, os seres humanos têm 46 cromossomos. Como nós podemos observar, esses 46 cromossomos dentro das células somáticas. Que são células somáticas? É toda e qualquer célula do seu corpo que não seja um gameta, ou seja, não seja o espermatozoide, no caso dos homens, e não seja o ovócito, no caso das mulheres. E esses 46 cromossomos, eles estão organizados aos pares, isso é muito importante. E cada par é formado por um cromossomo herdado, sempre um do pai e um da mãe. Então, dos 46 cromossomos, 23 deles você recebeu da sua mãe e 23 deles você recebeu do seu pai, formando ao todo aí 46 cromossomos. Bem, esses cromossomos, eles podem estar aí em dois grupos. Eles podem ser cromossomos autossômicos ou eles podem ser cromossomos sexuais. No caso dos humanos, nós temos 22 pares autossômicos e um par sexual.
No caso das mulheres, esse par sexual é representado por 2 cromossomos X, no caso XX, e no caso dos homens, esse par ele é representado por um cromossomo X e um cromossomo Y. Muito bem. Então, as características, como essas características são transmitidas, então, de pais para filhos? Vejam só. Elas são transmitidas a partir do processo de divisão celular, né? Onde irão formar-se aí os gametas. Muito bem. Bem, durante o processo de divisão celular da meiose, irão se formar os gametas. No caso do gameta feminino, são os óvulos, e no caso dos gametas masculinos, são os espermatozoides. Os cromossomos eles serão divididos de forma que cada gameta receba metade, apenas metade, do material genético dos pais. Como nós falamos ainda há pouco, que dos 46 que cada pessoa tem, 23 vem do pai e 23 vem da mãe. É o que nós podemos observar na nossa imagem. Então, nós temos aqui o ovócito carrega 23 cromossomos, o espermatozoide também carrega 23. Durante a fecundação, essas células vão se juntar e vão formar uma única célula com 46 cromossomos. E a partir de vários outros processos de divisão celular, isso vai dar origem a um organismo completo. Muito bem. Então, quando o espermatozoide fertiliza o óvulo, as 2 metades do material genético se combinam e vão formar aí um indivíduo com 46 cromossomos. Bem, vamos conhecer agora as unidades dessa hereditariedade, que são chamados de genes. Os genes são segmentos específicos de DNA. Entenda um segmento como uma fração, uma porção, uma parte do DNA. Como nós vimos ainda há pouco, a cadeia de DNA ela é longa, mas cada um desses segmentos presentes no DNA forma o que nós chamamos de gene. E cada um deles contém instruções para quê? Para a produção de proteínas, e são justamente elas que vão aí determinar as características de cada indivíduo. Bem, esses genes eles estão localizados nos próprios cromossomos, já que eles são uma fração, uma porção desse cromossomo, e eles estão lá dentro das células. E eles são considerados as unidades básicas da hereditariedade. Então, o DNA é como um grande livro de instruções que existe dentro de cada uma de nossas células. Ele guarda todas as informações necessárias para construir e manter um organismo. Porém, esse livro ele não é lido todo de uma vez. Ele é dividido em pequenos trechos específicos, e são justamente esses trechos que nós chamamos de gene. E é dentro desses genes que as informações realmente ganham sentido, porque cada gene contém a receita para produzir uma proteína, e são as proteínas que formam nossas características, como a cor dos olhos, o tipo de cabelo, o tipo sanguíneo, e dentre outras características que nós carregamos nos nossos corpos. Assim, nós podemos dizer que o DNA é o material que armazena a informação, porém os genes são as partes do DNA que realmente codificam aquela característica. Então, vamos conhecer agora o conceito de genes alelos. Bem, os genes alelos são versões alternativas de um mesmo gene. O que é uma versão alternativa? Bem, todos nós temos um gene que determina a cor dos olhos. Então, o gene determina a característica, a cor dos olhos. Entretanto, todos os seres humanos têm a mesma cor dos olhos? Não, nós encontramos dentro da população humana indivíduos com olhos castanhos, olhos azuis, olhos verdes. Então, essa forma como o gene se expressa são as versões alternativas, certo? Então, esses genes eles vão estar ocupando lá dentro do cromossomo o que nós chamamos de locus gênico, ou seja, posições ali dentro do cromossomo daqueles que nós recebemos dos nossos pais e das nossas mães. No caso, esses cromossomos que carregam os genes que determinam a mesma característica, eles são chamados de cromossomos homólogos. Então, voltando lá na questão
da fecundação, vejam comigo, nós temos aqui na nossa imagem um par de cromossomos. Um deles nós recebemos da mãe e o outro do pai. Percebam que cada pedacinho desse cromossomo tem uma faixa pintada e cada um deles representa um gene. Nesse caso aqui, nós temos 2 genes do tipo azão. A gente vai chamar por letras esses genes, tá? Então, mais embaixo nós temos 2 genes Vzão e Vzinho, e temos mais abaixo um par de genes chamados Fzinho e Fzinho. Então, percebam que nós vamos receber essa informação tanto do lado paterno quanto do lado materno. Quando é que esses genes serão alelos? Quando eles determinarem a mesma característica, independente da variação. E o locus gênico, como vocês estão vendo, é quando eles estão ali no mesmo local dentro dos homólogos, que são aqueles que carregam a mesma informação. Diante disso, nós temos que entender também o conceito de homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. O que quer dizer isso? Bem, quando ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, o que acontece? Quando nós recebemos essas informações, elas podem se apresentar de 2 formas. Ou uma característica ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva. Tratando-se da cor dos olhos, simplificando, nós sabemos que os olhos castanhos, eles são dominantes sobre os olhos azuis. Então, quando eu tenho um gene que determina os olhos castanhos e ele está na presença de um gene que determina a cor dos olhos azuis, esse gene que vai se manifestar no corpo do indivíduo. Quando o gene ele está em dose simples e ele se manifesta no corpo do indivíduo, naquilo que nós chamamos de fenótipo, que é aquilo que nós observamos ou podemos detectar, esse gene que se expressa, ele é chamado de dominante. Ao contrário, quando nós temos um gene que, para que ele se expresse no fenótipo do indivíduo, é necessário que ele se apresente de duas doses, ou seja, eu tenho que ter 2 genes recessivos, aí esse gene que só se expressa em dose dupla, eu vou chamar de genes recessivos. No caso, em homozigose recessiva. Homozigose recessiva é quando eu tenho 2 genes recessivos. Já quando eu tenho 2 genes dominantes presentes nessa combinação gênica a partir da fecundação, então eu vou ter um homozigoto dominante. E quando eu tenho um gene dominante e um gene recessivo, eu vou dizer que esse indivíduo é heterozigoto para esta característica. Então, vamos à nossa próxima cartela. A estrutura dos alelos. Cada indivíduo herda 2 alelos para cada gene. Ou seja, de cada progenitor. Esses alelos podem ser idênticos ou diferentes. Homozigoto, quando os 2 alelos para um gene são iguais, portanto, eles podem ser, como nós vimos ainda há pouco, azão, ou homozigoto recessivo, azinho. Eles podem ser também heterozigotos, quando os 2 alelos eles são diferentes. Eu tenho o gene dominante e o gene recessivo. Bem, vamos à nossa próxima cartela, vejam só. E quando eles são alelos dominantes? Um alelo é dominante se ele se expressa mesmo que apenas em uma cópia, quando apresenta apenas uma cópia. Por exemplo, se o alelo azão é dominante, uma pessoa com os genótipos azão ou azinho exibirá a característica associada a azão, ou seja, a característica dominante. Na maioria dos casos, os alelos podem ser classificados em dominantes ou recessivos, o que influencia com as características que vão aparecendo no corpo do organismo. Bem, outra forma de se expressar seria os genes alelos na forma recessiva. Neste tipo de expressão, só ocorre quando o indivíduo herda 2 cópias desse formato desse gene, ou seja, um gene recessivo do pai e um gene recessivo da mãe, formando a combinação, neste caso, exemplificando azinho. E somente desta forma ele vai se manifestar visualmente no corpo do ser vivo. Então, se o indivíduo for heterozigoto, a característica do alelo dominante será exibida, enquanto se ele for homozigoto recessivo, a característica aparece no corpo do indivíduo. Bem, vejam só. Exemplos de herança genética quanto à dominância e à recessividade. A cor dos olhos. A cor dos olhos é influenciada por vários genes, mas simplificando, o alelo para a cor dos olhos castanhos
vamos usar aqui a letra B. No caso, quando o gene é dominante, nós utilizamos a letra maiúscula, neste caso, Bzão. Ele vai dominar sobre o alelo de olhos azuis, representado pela letra minúscula, Bzinho. Assim, uma pessoa com o genótipo Bzão, ou Bzinho, terá olhos castanhos, enquanto apenas a pessoa com o genótipo Bzinho terá olhos azuis. Bem, então hoje nossa aula foi sobre a forma como o material genético se apresenta, no caso do DNA, e quais são os elementos que o compõem e como essas características presentes no DNA são passadas de uma geração para outra. Então, muito obrigada, até uma próxima aula.